Olá, eu sou Raul Aradil, meu orientador Renato Mimiero, e hoje eu vou falar sobre a classificação de séries temporais com grafo de visibilidade, uma abordagem baseada em extração de características. Começando definindo o que é série temporal, né? Uma série temporal é uma sequência de dados coletados ao longo do tempo em intervalos regulares ou irregulares. O problema no trabalho que a gente está abordando aqui é a classificação de séries temporais, é dizer a qual categoria ou fenômeno uma determinada série pertence. Então, por exemplo, aqui no sismógrafo, que mede os movimentos da Terra, dizer se aquela medição corresponde a de um terremoto ou não. Ou então, no eletrocardiograma, dizer se determinado paciente tem uma doença ou não. E qual é a motivação por trás desse trabalho? Transformar a série temporal em um grafo depois de usar uma GNN, uma Graph Neural Network, para classificar, é uma estratégia que já foi usada em outros trabalhos, como Time to Graph Plus e outros, que eu vou deixar de referência no final, mas os recursos e a complexidade dessa abordagem são muito grandes, então isso pode ser impeditivo em alguns casos. Neste trabalho, então, a gente vai querer apresentar uma abordagem mais simples para resolver o mesmo problema de classificação e se inspirando nessa ideia de transformar a série temporal em um grafo. Só que em vez de usar uma GNN para classificar, a gente vai usar uma abordagem com extração de features, juntamente com classificadores clássicos de aprendizado de máquina para fazer categorização. E assim que a gente chega na abordagem de grafo de visibilidade com extração de features. A nossa metodologia vai se dar da seguinte forma. Primeiro, a gente escolheu os datasets do UCR Time Series Classification Archive, que é um repositório com vários conjuntos de dados de séries temporais, e desse repositório foi escolhido um subconjunto diverso em termos de desempenho geral, porque esse repositório é usado em vários trabalhos, né? Então a gente avaliou o desempenho geral da literatura nesses datasets, mas a gente também considerou o número de amostras e o tamanho da série temporal. E as séries temporais vão ser transformadas em grafo via grafo de visibilidade, que vai ser explicado logo a seguir. Em seguida, depois de ser transformado em grafo, vão ser extraídas features desse grafo. E por fim, a classificação das séries temporais vai ser feita com base nessas features. Como que funciona então a transformação de série em grafo? Cada série vai ser transformada em grafo da seguinte forma. Cada ponto na série vai virar um nó no grafo, e a gente vai dizer que tem uma aresta entre dois nós, se os pontos correspondentes àqueles nós se enxergam. Então, por exemplo, o 4 enxerga o 5, então vai ter uma aresta entre o 4 e o 5, mas não vai ter uma aresta entre o 4 e o 12, por exemplo, porque entre o 4 e o 12 tem o 11, que é maior que o 4 e que o 12, e impede a visão do 4 e o 12. E é assim que a gente transforma a série em grafo. Para a extração de features, a gente escolheu dois conjuntos, né? Um relativo ao grafo como um todo e um relativo a cada nó. Então as features do grafo são o número de arestas, diâmetro, média do caminho mais curto e contagem de motifs. Motifs são subgrafos induzidos, conectados, e para contar eles a gente vai fazer uma contagem aproximada por meio de amostragem, por conta da complexidade exponencial no tamanho dos motifs e do grafo, né? Para features de nó, elas são principalmente baseadas em centralidade, mas tem outras também, e elas são grau, centralidade de intermediação, centralidade de proximidade, centralidade de intermediação por fluxo, centralidade de carga, centralidade harmônica, centralidade de percolação, centralidade de segunda ordem, PageRank e coeficiente de agrupamento. Classificação. Os classificadores vão receber as features de grafo, a média, o máximo, o mínimo e o desvio padrão das features de nó. Os classificadores usados foram Gradient Boosting, Random Forest, SVC, KNN, Decision Tree e Naive Bayes. Foi feita uma busca de melhores hiperparâmetros para cada modelo e cada dataset com 30% dos dados usando o Randomized Search. E, além disso, para capturar a performance de maneira mais confiável, cada modelo teve seu desempenho avaliado 30 vezes em cada conjunto de dados, para fazer uma análise mais robusta. E a cada repetição, os dados vão ser embaralhados aleatoriamente e subconjuntos diferentes serão utilizados para treino e para teste, usando um split de 80% para treino e 20% para teste. Esses são os resultados de todos os datasets para os três primeiros classificadores aqui. E dá para enxergar algumas tendências aqui. Primeiro que, por exemplo, o Crop e o Phonem têm desempenhos ruins, né, em comparação com o resto dos datasets, e parece que o ECG 200 aqui, o ECG 5 Days, o Strawberry e o Utility ECG têm desempenhos maiores aqui. Parece também que o desempenho entre classificadores para o mesmo dataset não varia tanto, né? A gente tem algumas diferenças maiores aqui para o Gradient Boosting Decision Tree, por exemplo, no Crop, mas em geral parece que a tendência é que o desempenho se mantém estável no mesmo dataset. Aqui no segundo conjunto de modelos, dá pra ver que as tendências se confirmam, né? O Crop e o Phonem têm desempenho pior, Strawberry, Utility ECG e o ECG 5 Days têm desempenho maior. E também parece que não tem tanta diferença entre o mesmo dataset para diferentes modelos, no geral, né? Mas há exceções. Conclusão. Tem uma grande diferença no desempenho entre os datasets, mas essa parece ser uma abordagem válida, no geral, né? Visto que alguns datasets, como Strawberry e Utility ECG, obtiveram desempenho promissor em todos os modelos. Como trabalho futuro, deseja-se comparar a estratégia de grafo de visibilidade com extração de features com outras estratégias, né, como por exemplo GNNs, classificadores de séries temporais, sem transformar elas em grafo. Além disso, talvez seja interessante tentar usar outras estratégias para transformar a série em um grafo, fora o grafo de visibilidade, ou escolher um novo conjunto de features para fazer a classificação. Tudo isso pode ser avaliado no futuro. Essas foram as minhas referências, e muito olá.